Quando o Bitcoin estava 108 mil dólares, eu alertei aqui no canal de que aquilo ali para mim era o fundo e que se eu tivesse capital, eu estaria comprando o Bitcoin naquele momento. Pois bem, o Bitcoin subiu de lá para cá, está a 117 mil dólares e agora se aproxima mais uma vez do topo histórico, ali na casa dos 124 mil. Mas será que a gente vai ter força para conseguir romper o topo histórico dessa vez? Eu vi um sinal de que sim, provavelmente teremos força e vamos renovar a máxima histórica mais uma vez. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai analisar o Bitcoin e ver o que pode acontecer nos próximos dias. Bom pessoal, filé aqui para mais um vídeo e vamos fazer uma análise mais detalhada do Bitcoin hoje para tentar entender quais serão as próximas movimentações do ativo e para ver se sim temos uma janela de oportunidade ou se vamos ter mais quedas. Só lembrando que hoje nós temos o anúncio do Fed sobre o corte de juros ali na economia americana, então sim, podemos ter grande volatilidade. Tome cuidado se você for abrir uma operação alavancada, porque nessas ocasiões podemos ter uma movimentação bilateral, né? Uma movimentação que ele sobe ou desce para estopar quem está com operações abertas para depois fazer o movimento que ele realmente gosta de fazer. Então, sei lá, se ele for subir, ele dá aquela queda repentina, derruba todo mundo e depois volta a subir para que não suba alavancado. Se ele for cair, ele faz a mesma coisa, ele sobe exponencialmente, dá aquela rompida para cima e depois derruba todo mundo. Então tome cuidado de operar notícias, porque isso pode fazer você perder muito dinheiro. Mais dois recadinhos aqui. O primeiro deles é que tem muita gente assistindo meu vídeo e não está deixando o like. Cara, para você é de graça e para mim ajuda muito. Deixa o like aí, eu costumo pedir no final do vídeo, mas resolvi pedir agora no começo para poder ajudar o canal, então deixa aí o like que vai fazer muita diferença para mim, beleza? E só lembrando vocês que eu também não sou investidor, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimentos. Beleza, pessoal? Bora lá analisar o que está acontecendo com o nosso querido Bitica da massa. Bitcoin, se a gente olhar aí as moedas de maneira geral, a de maior market cap, Bitcoin é o que vem se destacando, subindo aí 1% de ontem para hoje, na véspera, né, no pré-anúncio do Fed. Temos aí também BNB se destacando, ADA Cardano subindo um pouquinho, é claro, subidas bem modestas, 1%, pouca coisa no mercado, esperando o anúncio do Fed. Temos sim algumas smart caps ou mid caps se performando um pouco melhor. Eu fiz um vídeo falando sobre rotação de capital. Se você ainda não viu, tem aí no canal, dá uma olhada que tem um vídeo bem interessante para você entender por que o Bitcoin já não cresce tanto e outras moedas estão se valorizando mais do que o próprio Bitcoin. Mas para mim sim, nós temos uma janela de oportunidade de Bitcoin. Eu falei aqui no canal lá em 108 mil dólares, de que lá era o fundo e que quem gostaria de comprar Bitcoin deveria comprar naquele momento. Eu não tinha capital para comprar, portanto eu não comprei, mas o Bitcoin de lá para cá só subiu e agora está a 117 mil dólares a unidade. Em análises recentes, pessoal, que nós fizemos, eu tracei aqui para você, né, ao longo, isso aqui está no gráfico diário, mas a gente traçou esse canal aqui, isso aqui é lá, desde lá de trás, então o Bitcoin vem seguindo nesse canal de alta e repare que ele vem respeitando o topo do canal e o fundo do canal, gerando oportunidades de compra quando o Bitcoin bate no fundo desse canal e grandes oportunidades de vendas, né, quando o Bitcoin bate no topo do canal. Mas agora, onde será que o Bitcoin vai buscar mais uma vez esse topo? Será que ele vai romper finalmente o meio do canal e ir lá em cima? Ou ele vai visitar o fundo mais uma vez? Bom, no momento do corte dos juros anunciado pelo Fed provavelmente hoje, porque 96, 97% das pessoas no mercado acreditam sim em corte de juros e o mercado não gosta de ter surpresa, então provavelmente sim, teremos o corte de juros, a gente só não sabe quanto vai ser esse corte. A gente pode sim ter uma volatilidade que vai fazer com que o Bitcoin busque mais uma vez o seu topo histórico, talvez até rompendo ele aqui, e ainda sigo aqui com aquele valor que eu coloquei lá atrás na casa dos 127 mil dólares e meio, como sendo o novo topo histórico do Bitcoin. Bitcoin que sim, vem mostrando força, né, se segurando aí bem acima das EMAs, não chegou a buscar a EMA lá embaixo, na casa dos 100 mil dólares, conseguiu se segurar ali no 108 e agora subindo aí já até considerável para quem comprou em 108, já tem uma alta aí legalzinha, né? Caso você quiser fazer um lucro, quase 10% de lucro
já é uma alta considerável aí, tomando em conta que isso aí só passou o quê? Uma semana e meia? 10% de lucro uma semana e meia, dependendo do quanto capital você colocou, é muito dinheiro, beleza? Mas agora, pessoal, tem muita gente que depois que está com esse lucro, acha pouco e acaba não realizando parcial ou segurando para sempre. Eu vou mostrar para vocês aqui dois sinais de que sim, nós temos um sinal bem bullish, que o Bitcoin pode sim ir buscar mais uma vez esse topo, e mostrar para vocês que também devemos tomar cuidado, tá? Por quê? Porque toda vez que você acha que o Bitcoin vai na casa dos 150 mil, ou ele vai romper e vai lá buscar, sei lá, 300 mil dólares, tome cuidado, porque eu já falei aqui diversas vezes, Bitcoin sempre anda em ondas, né? Então, ele não vai subir de uma vez, tome cuidado para ficar rodando aí para sempre. Bom, nós temos uma figura gráfica aqui, pessoal, que é uma cunha megafone. Eu desconsidero esses picos extremos aqui, tá? Esse aqui de cima, por quê? Porque na metodologia, o Richard Wyckoff, que eu sigo e gosto muito, aliás, já recomendei esse livro diversas vezes aqui no canal, está lá atrás, já mostrei aqui diversas vezes. Para quem não tem o livro, eu recomendo. Na metodologia Richard Wyckoff, em zonas de acumulação, zona de distribuição, nós podemos ter picos de mercado onde o RSI estica, né? E aí você tem essa volatilidade maior, onde as pontas acabam saindo de um range normal do ativo. Então esses ranges eu acabo desconsiderando, por isso que eu coloquei aqui traçando, só considerando esse fundinho aqui, também não está muito bem definido, né? A gente arruma depois, mas esse fundinho aqui com esse daqui, que vai formar para a gente aí uma cunha megafone. Essa cunha megafone, ela tende a se expandir assim no preço, né? Então ela vem aqui afunilando, depois ela vai fazendo isso aqui até romper para uma das regiões, nesse caso, rompimento para cima, visto que estamos em um bull market. Mas ele vai romper agora? Cara, não sei, difícil dizer, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado. Porém, tem alguns sinais aqui que estão mostrando sim, o Bitcoin está ganhando força e de que sim, temos uma grande probabilidade de pelo menos passar os 124 mil e ir buscar mais um topo histórico, né? Renovar o nosso topo histórico. E por que eu acho que isso pode acontecer? Primeiro porque temos sim o anúncio de corte de juros, provavelmente hoje, o que vai trazer uma volatilidade interessante e pode trazer manipulação de mercado. Eu não estou falando que o corte de juros vai fazer com que tudo suba, vai à lua, que é mil maravilhas, a partir de agora sai comprando Bitcoin que ele vai bater 200 mil, mas a gente sabe muito bem como o smart money, né, como o homem composto gosta de trabalhar, despejando aí na cabeça do varejo quando o ativo atinge um topo histórico. Então tome muito cuidado nesse momento. Eu não estaria comprando Bitcoin agora, eu teria comprado lá no 108, porque o risco era muito menor, estava no fundo do canal, chegando agora no meio do canal, que é uma zona de resistência, próximo do topo histórico. Então, para mim, o risco-retorno já não vale a pena. Eu estou posicionado no mercado, mas eu estou em altcoins, não em Bitcoin nesse momento. Mas sim, eu acho que o Bitcoin vai subir, tem um potencial, só lembrando que nada disso aqui é uma recomendação, tá? Um sinal interessante que a gente pode ver aqui, pessoal, é o seguinte. Se a gente olhar para o volume, que o Richard Wyckoff também gosta muito de analisar, né? Nós tínhamos aqui um volume decrescente enquanto o preço estava subindo. Isso não é um bom sinal porque mostra fraqueza na força compradora. Porém, nos últimos dias, olha que beleza. A força vendedora vem muito fraca, então não temos oferta nesse momento, não tem muitos vendedores. E o volume passou a crescer, ou seja, nós temos sim um sinal aqui que os traders gostam muito, que é o seguinte: rompimento das EMAs, reteste como suporte, pivô de alta, confirmação de alta, isso daqui é sinal bullish. Pivô de alta no Bitcoin, vai buscar o topo histórico. Para mim, é quase certeza que nós vamos mais uma vez renovar isso daqui. Se não renovar, vai parar muito próximo, tá? É claro, a gente precisa analisar quando o preço chegar lá próximo de 120, 122, se ele vai ter força compradora para continuar subindo e romper esse topo, ou se o volume vai começar a diminuir. Aí a gente fica de olho em vários sinais aqui para ver se vai ter um topo histórico ou não, ou se ele vai perder força. Lembrando que toda vez que a gente forma um topo, ele passa a ser uma resistência muito forte. Por quê? Porque várias pessoas compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui. Várias pessoas do varejo, que são pessoas que têm a mão fraca, que acabaram de entrar no mercado. Ou seja, quando o preço começa a chegar nessa região novamente, essas pessoas vão ou realizar prejuízo ou sair no 0 a 0 para
sair do mercado com medo. E isso forma uma zona de resistência. É por isso que o preço não consegue ultrapassar essas regiões com uma certa facilidade. Só que como o volume vem crescendo, eu acho sim que temos força para ir buscar mais uma vez esse topo aqui. Então, volume crescente, sinal positivo. Pivô de alta confirmado, rompimento das EMAs com reteste, sinal bullish positivo. E para quem gosta, eu adoro bandas de Bollinger. Eu vou trazer aqui uma análise para vocês que é muito interessante. Eu já trouxe isso aqui diversas vezes no canal. O que você quer ver numa banda de Bollinger? Exatamente o que está acontecendo. Olha aqui que bonito esse sinal. As duas bandas de Bollinger apontando para direções opostas. Banda de Bollinger de cima apontando para cima, banda de Bollinger de baixo apontando para baixo, indica volatilidade. Indica que o preço vai subir ou vai cair. Lembrando que a banda de Bollinger não te fala se ele vai subir ou cair, mas ela te fala que sim, uma volatilidade está a caminho. A gente pode olhar aqui atrás por esses sinais. Quer ver? Ó? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, para vocês verem esse sinal mais uma vez. Banda de Bollinger de cima apontando para cima, banda de Bollinger de baixo apontando para baixo. Olha aqui o preço. Capum! Subiu bastante. E tem diversas vezes esse sinal. Aqui em cima, olha que beleza. Isso aqui é um exemplo ao contrário. Banda de Bollinger para cima, de cima apontando para cima, banda de Bollinger de baixo apontando para baixo. Bum! O preço caiu. Ou seja, as bandas de Bollinger só direcionam que vai sim ter uma volatilidade. Então está apontando para baixo, está apontando para cima, é o que a gente quer ver caso você esteja posicionado, obviamente. Então sim, temos aqui diversos sinais que apontam que o Bitcoin pode sim ir buscar aqui mais uma vez esse topo histórico. Só lembrando que dentro dessa Queen Megafone, se a gente olhar no canal lá atrás, né, nesse canal, deixa eu tirar a banda de bola para ficar mais limpinho aqui. Se a gente olhar nesse canal grande aqui onde o Bitcoin está, o meio do canal é sim uma resistência e um suporte. É só você olhar como o preço se comporta aqui no meio do canal, tá vendo? Ele está nesse canal grandão bem nítido aqui, mas o meio do canal, repare que é uma região onde você tem bastante negociação. Ele fica aqui lateralizando, usa aqui o meio do canal. Tá vendo aqui, ó? Aqui nessa região ele usou o meio do canal como suporte, olha que beleza. Que coisa linda. Bateu bem no meio do canal aqui, ó, e voltou a subir. Aí aqui ele usou como resistência, bateu bem no meio do canal e caiu. Ou seja, essa região aqui no meio do canal é uma região forte de resistência. Estamos falando na casa dos 120, 121 mil dólares. Nunca é um valor exato, mas é um range aproximado. Então esse range aqui, ali entre 119,5 e 121 mil dólares e meio, passa a ser uma região de resistência bem forte, tá? E por que isso? Por que isso? Primeiro que nós estamos nessa figura gráfica. Segundo que sim, essa região é uma região onde você teve bastante resistência. Se você olhar lá atrás, ó, a gente pode traçar aqui uma linha de resistência, tá vendo? Onde o Bitcoin não conseguiu romper. Ele teve aqui esse pavio para cima que a gente não considera. Por quê? Porque o fechamento foi aqui embaixo. Então você teve uma força vendedora aqui. Aqui você teve uma força vendedora, ou seja, essa região aqui é uma região forte de resistência. O Bitcoin pode sim sofrer uma resistência aqui, tá? No dia de hoje, indo buscar os 120 mil dólares e não conseguir romper. Isso não seria um bom sinal, tá? E por que não seria um bom sinal? Porque se a gente olhar aqui no gráfico semanal, eu vou ampliar um pouquinho o gráfico. Por quê? Nós estamos no gráfico diário, mas se você olhar no gráfico semanal, cara, faria uma figura não muito legal, né? Deixando aqui um topo duplo. Então você teria aqui, ó, esse topo estendido e ele faria aqui um topo duplo na casa dos 120 mil, trazendo mais quedas provavelmente. Então eu tomaria muito cuidado com o Bitcoin nesse momento. Não ficaria rodando muito caso o ativo mostrasse fraqueza ali na casa dos 120 mil. O que a gente quer ver é ele bater no 120 mil e romper essa casa. Ou se ele perder aqui, né, não conseguir romper os 120 mil, ele volte ao 117 e teste como suporte. Então ele vem aqui na casa do 117 e teste como suporte. Lembrando que eu falei no vídeo de ontem que o Bitcoin precisaria romper aqui a casa do 117, para quem estava aqui no vídeo, assiste aí para quem não estava, mas para quem estava, eu falei, Bitcoin precisa romper a casa dos 117 mil dólares e retestar como suporte. Repare que ele não conseguiu romper.
Ele bateu aqui no 117 e se segurou. Tá vendo? Não tem força compradora para romper isso daqui. Isso aqui causaria um choque, que é uma reversão de tendência. E normalmente, para causar um choque, tem que ter força institucional, tá? Manipulação de mercado. É o institucional que entra com força aqui e rompe uma resistência forte, que é onde nós estamos nesse momento. Então tome cuidado. Bitcoin precisa fazer essa movimentação caso a gente queira ver mais alta. Ele deixou aqui um sinal de pivô de alta bonitinho, mas está na resistência e não conseguiu romper. Não adianta nada ele deixar esse pivô bater na primeira resistência que ele tem e já cair. Isso seria um sinal negativo, porque ele estaria fazendo aqui um topo duplo no gráfico diário e fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior. Então isso não seria legal, as pessoas, os traders olhariam para isso como um sinal de rejeição, um sinal negativo, deixando aqui provavelmente um bull trap, que é onde você vê um pivô de alta, você acha que ele vai subir, ele perde o topo. E aí vai renovar o fundo mais uma vez, e isso traria aqui para a gente, provavelmente o Bitcoin indo buscar regiões mais lá abaixo, retestando o 108 ou até lá embaixo na casa dos 102 mil dólares. Então a gente não quer ver isso acontecer, então tome cuidado, tá bom? A gente gostaria o Bitcoin subindo até os 120 mil ou rompendo ele de primeira já, e aí mostraria muita força, volume comprador subindo, indo lá renovar a máxima histórica, ou pelo menos batendo no 120, retestando o 117 como suporte, para aí sim renovar a máxima histórica. Então a gente desenha aqui, né? Eu sempre gosto de trazer aqui na figura para a gente ver o que pode acontecer, né? Então mais ou menos, vamos lá, uma figura assim, né? O Bitcoin veio aqui, bateu aqui, ele está aqui nesse momento. O que a gente gostaria de ver é o Bitcoin vindo buscar a casa dos 120 mil, certo? Ele vem aqui no 120 mil, retesta aqui, ó, a casa do 117 e vai lá mais uma vez renovar o topo histórico. Vamos deixar mais ou menos assim essa movimentação que a gente quer ver no Bitcoin, beleza? Mais ou menos esse movimento, mostrando sim continuação de alta com volume crescente, que a gente quer ver esse volume continuar a crescer para trazer mais altos. Não adianta nada o preço começar a subir aqui, a gente vê o volume cair, porque isso aí vai ser um sinal negativo também, tá, pessoal? Vai mostrar que nós estamos com muita resistência aqui na casa dos 125 mil, 120 mil, e de que o Bitcoin vai precisar renovar o seu fundo para ganhar força, ganhar liquidez e aí sim romper isso daqui com mais facilidade. Então tome cuidado aí. Eu não estou posicionado no Bitcoin. Se eu tivesse capital, eu teria comprado lá atrás na casa dos 108 mil, que foi onde eu falei que o Bitcoin tinha formado o fundo. Como eu não comprei, eu melhorei aí, né, o preço médio das altcoins que eu já estava posicionado. Mas eu tenho que ficar de olho no Bitcoin porque é ele que dita o mercado, então tudo a favor do Bitcoin. Se ele cair, a grande probabilidade é que as altcoins também caiam junto com ele. É por isso que eu preciso que o Bitcoin suba aqui e é por isso que a gente espera que ele rompa isso daqui, né? E faça essa movimentação que eu estou mostrando para vocês. Mas, de novo, a gente sempre fica de olho no dia a dia. Não adianta a gente vir aqui fazer uma análise, porque amanhã o mercado pode reverter e mostrar para a gente que a análise estava incorreta e de que ele pode ter aqui um sinal de fraqueza, né? Como eu falei para vocês, se ele não mostrar força para romper a casa dos 120 mil, mostrar rejeição, fazer aqui um fundo mais baixo no gráfico semanal, os traders, os investidores vão olhar para esse sinal como um sinal negativo e aí a gente vai começar a ver pressão vendedora aumentar, trazendo mais quedas, tá bom? Então tomem cuidado. Lembrando que o investidor de curto prazo está com o preço médio lá na casa dos 108 mil, que foi aonde a gente formou o fundo. Então eu trouxe para vocês na época dados on-chain mostram que o preço médio está aqui nessa região, né, 109, 110 mil agora, e de que sim, quando a gente tem o preço caindo para baixo dessas zonas onde o investidor de curto prazo tem o seu preço médio, a gente começa a ver realização de prejuízo, o que pode trazer mais quedas. Então era muito perigoso aqui se o Bitcoin não se segurasse, e a gente também está nesse cenário. Se o Bitcoin voltar a testar essa região, vai trazer um certo pânico para o mercado, e a gente sabe que pânico traz mais quedas. Então é importante que o Bitcoin se segure agora acima dos 118, 117 mil dólares para se manter saudável e continuar na sua tendência de alta, tá bom? Um fato interessante, pessoal, que eu estava analisando hoje de manhã é o seguinte, eu vou tentar aqui mostrar para vocês
Mas eu acho que é melhor, deixa eu ir pro TradingView, porque acho que no TradingView é melhor. Vamos lá pro BTC, exato. Aqui no TradingView é melhor para a gente ver isso daqui. Repare aqui no TradingView, pessoal, a gente tem essa linha verde aqui, que é a EMA de 200 períodos no gráfico diário, tá bom? E eu reparei que ao longo da história do Bitcoin, ele não passa muito tempo, entre aspas, depende do que é muito tempo para você, mas ele normalmente revisita essa linha de 200 períodos periodicamente. E esses períodos não costumam ser muito longos, né? Eles não costumam ser grandes. O maior período que nós tivemos foi lá em 2023, quando o Bitcoin demorou aí quase que um ano, demorou 8 meses, quase que um ano, não, um pouquinho mais de meio ano, para revisitar e testar a EMA de 200 períodos, que foi aqui, ó, tá vendo? Não, esse aqui é em 2020, desculpa, eu tinha olhado 2023, aqui. Mais ou menos aqui foi que eu olhei? Foi. Outubro de 2023 até julho de 2024, tá vendo o período longo aqui que ele demorou. Mas temos também lá atrás, olha, no bull market de 2020, 2021, que foi pós-Covid, né? Então é uma análise que aqui que fica um pouquinho mais difícil a gente fazer. Por quê? Porque tinha uma força extra no mercado que não é comum, que foi ali a pandemia, que fez com que o preço caísse absurdamente, foi lá para 3 mil dólares, tá vendo? E depois ele explodiu com força e ficou um longo período aqui, que foi a nossa alt-season extremamente forte lá atrás, né? Lá de 2021, um longo período sem visitar a EMA de 200 períodos, então é um pouquinho complicado a gente levar isso daqui como análise, mas nas outras vezes, repare que ele sempre revisita a EMA de 200 períodos, então ele ficou aqui 8 meses, aqui ele ficou 5 meses, e agora nós já estamos há 5 meses sem visitar a EMA de 200 períodos. Caso a gente queira ver o Bitcoin se performar bem no final do ano, o que normalmente acontece, normalmente final do ano para o Bitcoin são períodos bullish, são períodos onde o Bitcoin se valoriza, e ali em dezembro, comecinho de janeiro, são períodos onde os traders normalmente gostam de sair do mercado, e aí a gente tem os primeiros meses de queda no ano. É claro, isso não é uma regra, mas historicamente o final do ano costuma ser positivo para o Bitcoin. Então a gente tem dois cenários aqui, né? Ou o Bitcoin se segura acima das EMAs aqui, como nós havíamos previsto, como nós havíamos analisado ali no Vector, se segurando acima de 118, rompendo a máxima histórica, e aí mostrando força, assim, que ele vai buscar lá valores mais altos ainda esse ano, 150, 180 mil, a gente não sabe. Ou o Bitcoin vem mais uma vez retestar a EMA de 200 períodos para ganhar liquidez, ganhar força, e aí sim romper essa máxima mais forte. Eu, honestamente, acredito na segunda hipótese, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai sim agora, nesse momento, um curto prazo, buscar a máxima histórica. Se ele vai romper ou não, a gente não sabe. Eu acho que pode romper com uma certa fraqueza, tá? Então ele vai bater ali, sei lá, 127, 130, 132, a gente não sabe o valor exato, mas ali na casa dos 130 mil dólares. E aí depois vai cair, aumentando aqui a nossa cunha, né? Aqui fica até mais nítido, se a gente pegar aqui, ó, olha aqui que beleza. Aqui fica bem nítido no TradingView a nossa cunha megafone, né? Então você pega aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui bonitinho a nossa cunha megafone. Então ele pode visitar lá o topo, tá vendo? Vai lá no topo da cunha, que tá lá na casa dos 130, 131. Então ele vai bater lá no topo da cunha e depois volta no fundo da cunha, adivinha onde? Lá na EMA de 200 períodos. Então, assim, eu vejo uma grande probabilidade de ele continuar dentro dessa cunha megafone, tá? O topo e o fundo da cunha passam a ser regiões interessantes. Vários traders estão de olho para essa análise, estão de olho para essa formação. Então, sim, aqui em cima passa a ser uma resistência, aqui embaixo passa a ser um suporte. Lembrando que o preço, quando chegar nessas regiões, a gente precisa analisar e olhar para outros indicadores para ver se sim, temos uma região de topo, se sim, temos uma região de fundo. Nunca dá para você analisar um mercado, sei lá, isso aqui, estou falando no gráfico diário, vai demorar dias para o preço chegar lá.
como vai demorar dias para o preço chegar aqui, beleza? Então a gente nunca olha agora para analisar daqui um mês e tomar decisão já para daqui um mês. Você tem que depois analisar lá se vai mesmo vender, se vai mesmo comprar, tal. É claro, a longo prazo você pode fazer uma análise mais detalhada e traçar a sua estratégia, mas quando chegar nessas regiões é importante você reanalisar e ver se a sua estratégia ainda continua válida, se é ali realmente que você quer vender e realizar lucro ou fazer mais compras, beleza? E é também importante saber que o meio dessa cunha é uma região importante, tá? Veja aqui atrás que é uma região onde ele usa como resistência, ó, não conseguiu romper o meio, aqui usou como suporte, batendo no meio, subiu. Então estamos no meio dela, tomem cuidado, de novo, é uma região que nós precisamos romper, tá? E mostrar força compradora, rompendo ela, rompe aqui, retesta esse meinho aqui como suporte e capucha, vai buscar o topo dessa cunha, mais uma vez, renovando a máxima histórica. Para mim, maior probabilidade, renovação de máxima histórica com força um pouco fraca, para depois cair aqui embaixo, retestar a EMA de 200 períodos, que já faz um grande período que a gente não retesta, e depois sim ganhar liquidez, ganhar força, para aí sim, meus caros, e buscar os 150, 180 mil dólares. Eu acho que até o final do ano, lá em dezembro, a grande probabilidade é de que a gente vá testar a casa dos 175, 180 mil dólares a unidade, mas ainda tem chão até lá, né? Você não quer ficar comprando topo para poder perder dinheiro, a gente quer maximizar o lucro. Então eu volto a comprar Bitcoin quando ele se reaproximar da EMA de 200 períodos. Então quando ele estiver ali na casa dos 102, 100 mil dólares, são regiões onde eu vou começar a acumular Bitcoin mais uma vez, tá bom? É isso que eu vejo para o Bitcoin. Se a gente olhar aqui para finalizar, dominância do Bitcoin, tá? Dominância do Bitcoin no gráfico diário, mostrando força aqui, né? Rompeu a EMA de 12 períodos, vai testar a EMA de 26 períodos como resistência. E é importante aqui, ó, se a gente analisar, ela está aqui na zona de baixo, tá? Quando nós estamos numa tendência de baixa, 50% passa a ser no RSI, tá aqui embaixo, 50% passa a ser uma região de sobrecompra ou sobrevenda, nesse caso aqui, sobrecompra. Então, eu fico de olho aqui nessa resistência. Quando ela começar a atingir aqui, ó, 50, 51, tá vendo? Igual ela fez aqui atrás, igual ela fez aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela bateu aqui na região de 50, ela voltou a cair. Por quê? Porque nós estávamos numa tendência de baixa na dominância. Nós continuamos uma tendência de baixa da dominância, o que mostra que nós estamos sim em uma out-season. Eu trouxe esse vídeo para vocês aí no canal. Então, a gente fica de olho aqui, ó, bateu em 50% no RSI, mostra sobrecompra. Se o Bitcoin quiser romper para cima e voltar a ganhar dominância, trazendo assim com isso o fim da out-season, porque se o Bitcoin começar a ganhar força na dominância, mostra que ele está mais forte que as altcoins, final de out-season. Então, ele deveria bater aqui nessa resistência, né? Bater aqui no RSI, se segurar aqui, talvez retestando aqui, tá? E aí, romper para cima e buscar lá o topo de novo para aumentar a sua dominância. Caso isso aconteça, nós vamos ver o Bitcoin testando aqui a EMA de 50 períodos, né? Na sua resistência, voltando aqui na EMA de 26 como suporte, fazendo um pivô de alta. E aí nós teríamos o Bitcoin confirmando a sua dominância, acabando de vez com a nossa out-season. Então tome cuidado se você está posicionado em altcoin nesse momento, porque a dominância está apontando para cima. Claro, é interessante agora que ela bata aqui na EMA de 26 períodos e perca, tá? Mostrando que nós vamos continuar em tendência de baixa. Então se o Bitcoin bater na EMA de 26 períodos aqui, perder essa EMA, né, não conseguir romper e voltar a cair, nós teremos ainda um topo, desculpa, né? Vemos fazendo aqui um topo mais baixo, teríamos ainda um topo mais baixo para aí sim buscar renovar esse fundo aqui, fazendo o fundo mais baixo. Continuação de out-season é o que eu espero que aconteça, tá? É o que eu espero que o Bitcoin faça, continuando aí a sua tendência de baixa na dominância, não no preço. Dominância é uma coisa, preço é outra. O Bitcoin pode continuar subindo em preço e a sua dominância cair, tá? Para que isso aconteça, basta que ele suba e as altcoins subam mais.
por exemplo, a gente olha para o Ethereum. Ethereum contra Bitcoin. Então você coloca lá, ó, Ethereum BTC. Ethereum BTC, a gente vai ver o que o Ethereum BTC está fazendo. Ethereum BTC fazendo aqui, ó, um teste. Ele perdeu as duas EMAs de 26 e 12 períodos, mas tem a EMA de 50 períodos logo abaixo aqui para usar como suporte. Então a gente pode ver o Ethereum testar essa EMA aqui e depois voltar a ganhar força contra o Bitcoin, tá bom? Ele está nesse momento testando aqui, ó, o topo aqui como suporte para continuar na sua tendência de alta. Lembrando que o Ethereum vem aí na sua forte tendência de alta contra o Bitcoin já há vários dias, né? Trabalhando acima de todas as EMAs. Ele bateu aqui, ó, que é uma zona de resistência, né? Então ele chegou aqui, opa, desculpa. Bateu aqui que é uma zona de resistência, por isso que ele não conseguiu romper. Tá vendo? Lá atrás é uma zona de resistência. Mas nós temos aí a próxima região lá no topo. Então ele pode agora ir buscar esse topo aqui mais uma vez, mostrando força em relação ao Bitcoin. É o que eu espero que aconteça. Se a gente quiser ver realmente uma alt season, o Ethereum precisa fazer isso, precisa buscar o seu novo topo ali. Não sei se ele vai renovar o topo contra o Bitcoin, indo lá em cima, acho pouco provável, mas pelo menos aqui eu gostaria assim de ver o Ethereum ir buscar, que é uma região onde nós tivemos bastante negociação, né? Se você olhar aqui, ó, ao longo dos anos, é uma região bem interessante, onde o Ethereum já trabalhou diversas vezes, tá bom? E essa zona aqui também é uma zona de forte resistência, tá vendo aqui, ó? Lá atrás ele não conseguiu romper, lá atrás ele também não conseguiu romper. Repare, tá vendo? Lá atrás ele usou como suporte. É uma região forte aqui de resistência do Ethereum contra o Bitcoin. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode sim trazer o final da nossa mini alt season, né? Mini não, até que foi uma alt season interessante aí, 2 meses, quase 3 meses de valorização das altcoins. Aqui um fato interessante, pessoal, um outro sinal que não é muito legal, tá? Eu já trouxe isso aqui diversas vezes para vocês, eu gosto de usar isso nos meus trades, que é essa divergência, né? Tá vendo aqui, ó? Sinalzinho vermelho, divergência no RSI. O que isso aponta? Isso aponta que o RSI está caindo, apontando para baixo, enquanto o preço está subindo. Olha, é bem nítido isso daqui. Isso é uma divergência, ou seja, o preço continua subindo enquanto a força relativa está caindo, mostrando fraqueza. Isso daqui traz mais quedas, é reversão de tendência, tá? Então a gente pode ver aqui alguma coisa fazendo assim, ó. E isso aqui traria mais quedas para as altcoins. Então tome muito cuidado. Eu estou posicionado. Eu não acho que nós vamos à lua de uma hora para outra. Eu acho sim que o mercado anda em ondas. Eu acho sim que o Bitcoin tem espaço para valorização. Mas eu acho que o capital nesse momento já está rotacionando, que nós estamos no final de um ciclo, pelo menos num curto prazo. Não estou falando que o Bitcoin esse ano não vai subir mais. Eu acho sim que temos espaço para o Bitcoin ainda renovar o seu topo lá na casa de 150 mil, talvez até mais alto ainda esse ano, lá buscando 170 mil. Mas para que isso aconteça, de novo, ele precisa andar em ondas, ele precisa cair, ele precisa buscar liquidez, precisa que grandes investidores voltem a acumular pesado. Porque não adianta o Bitcoin subindo, subindo, subindo. Uma hora esses caras vão despejar e isso pode trazer a gente para dentro de um bear market profundo. A gente não quer ver isso. Eu quero sim que o Bitcoin continue saudável. Eu quero que o Bitcoin continue subindo esse ano. Mas eu não sou um cara que vai comprar Bitcoin e rodar para sempre. Eu gosto de realizar lucro. E nesse momento, para mim, Bitcoin está muito próximo de um topo. Próximo de topo é a realização de lucro, não é compra. Eu volto a comprar quando o Bitcoin renovar a sua mínima, indo buscar aquele fundo da cunha onde eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Mas deixa aí no comentário o que você está fazendo nesse momento, quais são os ativos que você tem na sua carteira. Você tem Bitcoin, você tem Ethereum, você tem Solana, que Solana também, vou fazer um vídeo aqui, eu adoro Solana, para mim Solana tem ali grandes conceitos, é um projeto bem interessante, acho que tem aí um potencial de valorização bem legal, indo buscar até $1.000, quem sabe no final desse bull market. Então a gente vai fazer uma análise sobre Solana detalhada mais para frente. Se inscreve aí no canal se você não quiser perder, se você tiver interesse em criptomoedas de maneira geral. Tem algumas ações que eu também estou de olho, tá? Inclusive uma delas eu perdi uma oportunidade super interessante, que era esses dias atrás, que é BTS. Eu já tive que BTS na minha carteira, já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre ela, inclusive Augusto Bax, para quem não segue o canal do Augusto Bax,
Fica aí uma dica também, é um cara interessante para você seguir. Às vezes ele traz algumas ações ali que eu acho bem legal. Que BTS é uma delas que ele tem na carteira dele. Eu também já tive na minha, trouxe vídeo aqui no canal falando sobre ela para vocês. E ela caiu bastante, ele chegou a bater sobrevenda no gráfico de 1 hora, né? Batendo $14, eu perdi a oportunidade. Não estava de olho, estava em viagem, infelizmente não tinha como comprar. E eu perdi a oportunidade, ela agora está na casa dos $19, subiu bastante depois que ela bateu $14 e ainda continua em forte tendência de alta, tá? Mas tem outra que eu estou de olho, que é a QUBT. Então eu vou fazer um vídeo para vocês aí, que é a Quantum Computing, para falar sobre a QUBT, porque é uma que está fora do radar, o Augusto Bax não falou dela, ninguém está falando dela, ou pelo menos poucas pessoas estão falando dela. Tem um canal que eu sigo que costuma falar sobre ações, mas ele também não falou dela. Mas é uma que eu gosto, porque é uma que tem um potencial de valorização junto com a computação quântica, tá bom? Então, para quem tem interesse em empresas de tecnologia, QBTS, QUBT, Yonkin, QS, são empresas, RGTI, né, Rigetti, são empresas interessantes para você ficar de olho caso você tenha interesse em investir no mercado norte-americano. Eu tenho interesse, gosto muito de investir no mercado norte-americano. Realizei todas as minhas posições antes de sair de viagem, porque estava no lucro, precisava de capital. Então sim, eu vendi todas elas, levantei ali o dinheiro e agora estou esperando por novas oportunidades. Então se você tiver interesse, deixa aí a sua inscrição no canal, meu caro mancebo, para você não perder o vídeo quando eu lançar, tá bom? Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço, tchau!